Salve, salve! Isso aqui é Flamengo e a polêmica da vez é a negativa da CBF ao pedido feito pelo Flamengo de adiamento do jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Um dirigente da CBF, Walter Feldmann, preste atenção nesse nome, Walter Feldmann, ele que comandou nos bastidores essa decisão e ele já havia adiantado publicamente, de maneira informal, numa entrevista de rádio, que este pedido do Flamengo seria negado. Mas você sabe quem é esse Walter Feldmann? Você sabe quem é essa gente que está na CBF e que comanda, de fato, o futebol brasileiro? Vem comigo neste vídeo que você vai tomar conhecimento deste e de outros assuntos. Você está no canal Flamengo Emoção. Eu sou Giovanni Bahia, sou jornalista flamenguista e convido a você a conhecer o conteúdo dos nossos vídeos, a se gostar, a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like também nos vídeos e também, gostando do que você conhece aqui no nosso canal, que você também transmita os nossos vídeos para os seus amigos rubro-negros e para que a gente possa fazer com que esse espaço cresça e tenha uma discussão saudável e sensata sempre sobre o futebol e sobre o nosso Flamengo. Seja, portanto, sempre muito bem-vindo. Bom, o Flamengo está aí, não é novidade para ninguém, vivendo um verdadeiro drama. Até o momento, tem 16 jogadores que testaram positivo para a Covid-19. O técnico Domenech Torrent também testou positivo e outros 5 membros da comissão técnica do Flamengo também foram contaminadas. E isso falando do pessoal que trabalha diretamente em campo, né? Sem falar de dirigentes, de todo o restante do staff do Flamengo, que também se contaminou, entre os quais o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, todos positivos para a Covid-19. É importante deixar bem claro uma coisa: o Flamengo não vive um surto, ao contrário do que a mídia tem divulgado. O que o Flamengo vive, sim, é um exemplo clássico do que é uma pandemia, essa palavra que veio fazer parte do cotidiano de todos nós a partir de março, quando o Brasil ficou paralisado em função do coronavírus. O Flamengo é hoje um exemplo sobre como o vírus age e como ele se desenvolve em progressão geométrica e atinge a todos, indistintamente. E ninguém pode e ninguém deve se iludir. Os efeitos dessa progressão geométrica do vírus da Covid, que abalou o Flamengo, infelizmente vai chegar também em elencos como o do Independiente del Valle e do Barcelona de Guayaquil, que jogaram recentemente contra o Flamengo pela Libertadores. É uma questão de tempo, mas dentro de poucos dias a gente vai começar a ouvir falar que jogadores desses dois clubes começaram a testar positivo para Covid-19. É uma notícia triste, mas que fatalmente ela vai ocorrer. E é inevitável, não precisa de bola de cristal para prever isso. Né? Faz parte do tipo de ação do vírus. O Flamengo está em pandemia, e porque está em pandemia, todos os que tiveram contatos com o time, com seus jogadores, vão começar a apresentar os efeitos da Covid. Infelizmente, vão começar a apresentar os efeitos da Covid. O Barcelona de Guayaquil, aqui um parêntese, jogou com o Flamengo terça-feira. Quando acabou o jogo, os jogadores não voltaram para casa. Os jogadores não voltaram para suas famílias. Eles foram isolados numa concentração do Barcelona de Guayaquil e estão sendo testados. Inclusive, nesta sexta-feira, deverão ser divulgados alguns destes testes, né? E o Barcelona está fazendo o acompanhamento porque há um claro entendimento de que vários jogadores do Barcelona podem ter sido contaminados. E para que essa pandemia seja contida, né, em campo,
antes que se espalhe e que faça estragos em outros times, como o Palmeiras, que joga pela tabela, pelo que prevê a tabela, joga com o Flamengo no próximo domingo, o Flamengo foi à CBF e pediu formalmente o adiamento dessa partida. Né? Medida sensata, necessária, medida de saúde pública, né? Sobre a qual não se pode brincar e sobre a qual não se pode fazer política. Mas política é o que essa CBF faz e faz há muito tempo. Aliás, sempre fez. Desde os tempos ainda de CBD, lá do Avelange. Sempre fez. E é por isso que o 7-1 não ensinou nada a essa gente. Mal o Flamengo encaminhou o pedido formal de adiamento da partida, já apareceu esse senhor que eu falei no início do vídeo, o senhor Walter Feldman, poderoso secretário-geral da CBF, que numa entrevista, vê se pode, numa entrevista informal à Rádio Bandeirantes, adiantou o posicionamento da CBF. Quando esse assunto deveria ser debatido de forma técnica, profissional, de forma científica, com a visão da gravidade dos fatos. Não, ele foi à Rádio Bandeirantes e foi categórico na sua entrevista. Ele disse, aspas para ele, aspas para o senhor Walter Feldman, o pedido do Flamengo deve ser negado porque o protocolo da CBF está funcionando perfeitamente, assim disse ele. E continuou. O Flamengo tem 40 atletas inscritos e por mais que tenha um número elevado de casos de Covid, o Flamengo ainda tem um plantel bastante viável, então o jogo deve acontecer. Se tiver quantidade mínima de jogadores para entrar em campo, que entre em campo, disse o Sr. Walter Feldman nessa entrevista, adiantando um posicionamento que deveria ser formal, científico, estudado e baseado na gravidade dos fatos, por parte da CBF. Esse cidadão sequer levou em consideração a possibilidade que é óbvia, a gente salta aos olhos, de que vários jogadores que estão nesse restante de plantel que ele cita do Flamengo já podem estar infectados e dando o chamado falso negativo. Eles testam negativo para a Covid na véspera do jogo, no dia do jogo, vão a campo, no dia seguinte é constatado em novos exames, é constatado que os atletas estão contaminados pela Covid. Foi exatamente isso que aconteceu na terça-feira em Guayaquil, no jogo contra o Barcelona. No dia do jogo, foram testados os jogadores que entraram em campo. Tudo perfeito. Nenhum deles apresentou problema. Na quarta-feira, dia seguinte ao jogo, 5 daqueles jogadores que estavam em campo fizeram novos testes e estavam contaminados. A saber, Rodrigo Caio, Tuller, Everton Ribeiro, Léo Pereira e René. 5 dos que enfrentaram o Barcelona de Guayaquil. Quer dizer, é uma irresponsabilidade da parte da CBF tratar esse assunto dessa forma. E trata dessa forma por política. Eu vou mostrar isso aqui no vídeo. É por política, por clubismo, por interesses. Esse Walter Feldman, secretário-geral da CBF, é mais um político que caiu de paraquedas na CBF. Você, e 99% do público que acompanha futebol no Brasil, nunca ouviu falar desse sujeito, não conhece esse sujeito. Mas nós que estamos aqui na mídia alternativa, eu que sou jornalista, que conheço esses fatos, a gente tem que trazer a público quem são essas pessoas que comandam a CBF, quem são essas pessoas que manietam as decisões dentro da CBF. Esse cidadão é um político paulista. Há uns 20 anos ele está aí no puleiro da política. É importante dizer quem é ele, né? Pois bem, ele começou como vereador na cidade de São Paulo. Depois foi deputado estadual no estado de São Paulo e, por ser deputado estadual, chegou a ser presidente da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Isso tudo aí nessa época e em alguns anos posteriores, sempre pelo PSDB, o Partido dos Tucanos. Ele foi, inclusive, deputado, depois de ter sido deputado estadual, foi deputado federal por 3 mandatos.
Em algumas oportunidades, nesses mandatos de deputado federal, ele se licenciou do cargo em Brasília para que ele pudesse assumir secretarias municipais na Prefeitura de São Paulo. Num determinado momento, ele se licenciou para ser secretário municipal de coordenação das subprefeituras, quando o prefeito da época da cidade de São Paulo era o José Serra. Esse José Serra enrolado na Lava Jato. Passou um tempo, ele depois se licenciou de novo do cargo de deputado federal para ser secretário municipal de esportes da cidade de São Paulo, quando o prefeito da época era o Gilberto Kassab. Esse Gilberto Kassab enrolado também na Lava Jato. Aí depois, lá em 2014, ele reapareceu no mundo da política, já em novo partido. Ele tinha ido por Rede Sustentabilidade e foi coordenador geral da campanha da então candidata à presidência da República, Marina Silva. A Marina, em 2014, era a vice do Eduardo Campos, o então ex-governador de Pernambuco, que era o candidato a presidente, que morreu num fatídico acidente de avião. Ela, então, assumiu a titularidade da candidatura, foi candidata ao Palácio do Planalto, e o coordenador geral da campanha dela, em 2014, foi esse senhor aí de quem eu estou falando, Walter Feldman. Passou 2014, a Marina perdeu as eleições. Em 2015, o senhor Walter Feldman cai de paraquedas na CBF e está lá até hoje. Está lá até hoje, neste poderoso cargo de secretário-geral da entidade. Vejam só, é um político de São Paulo, né, determinando para onde vai o nosso futebol. Com dois detalhes que eu quero acrescentar. O primeiro, a formação profissional do senhor Walter Feldman é na medicina. Ele nem exerce mais a medicina, mas ele é um médico. Mais que isso, no dia 12 de abril deste ano, ele foi convidado para dar uma entrevista ao vivo no Fox Sports, no canal Fox Sports, sobre os efeitos da pandemia e a paralisação do futebol e do Campeonato Brasileiro. Em 12 de abril, o futebol estava paralisado, os campeonatos estavam paralisados. Ele foi convidado pela Fox para dar uma entrevista a respeito disso, sobre as perspectivas de retorno do futebol e para conversar a respeito dessa questão da pandemia. Muito bem. Nesta entrevista, ele abordou a questão da ciência, do que a medicina recomendava, dos cuidados que a CBF tinha que ter em relação ao futebol, aqueles que, ele usou essa expressão, aqueles que são os protagonistas do espetáculo do futebol, quer dizer, os jogadores, todo aquele pessoal de comissões técnicas que está envolvido em campo. Ele falou da necessidade que a CBF protegesse os protagonistas do futebol, sempre baseado na ciência e a necessidade daquela paralisação, e que quando houvesse o retorno, esse retorno seria parcial, sem público no estádio, e assim seria por um bom tempo, até que essa questão da pandemia fosse ultrapassada. Falou com todos os cuidados, inclusive se utilizando da sua experiência como médico, dos ditames que a ciência naquele momento trazia ao mundo, né? Não apenas ao mundo do futebol, mas ao mundo em geral, em relação à pandemia. Fez todo esse relato cuidadoso nessa entrevista do dia 12 de abril. Com um detalhe a mais, nessa entrevista do dia 12 de abril, ele declarou de viva voz que é São Paulino, torcedor do São Paulo, e que tem vários familiares que são palmeirenses. Assim ele falou, porque ele estava sendo entrevistado, entre outros, no Fox Sports, pelos ex-jogadores Zinho e Edmundo, ex-campeões pelo Palmeiras. Ele foi, inclusive, com uma camisa verde, fez questão de dizer que estava com aquela camisa verde em homenagem àqueles campeões, porque seria entrevistado por aqueles campeões também no canal da Fox. Ele disse isso tudo, textualmente, na sua entrevista. Está tudo registrado no canal Fox Sport. E aí, esse cidadão agora, quando o Flamengo explode numa pandemia, esse cidadão agora, que usou os ditames da ciência, lá em 12 de abril, numa entrevista, que usou os seus conhecimentos como médico, um profissional da medicina que não exerce mais, para falar sobre os cuidados que a CBF tinha que ter com a paralisação do futebol, os protocolos a serem seguidos, etc, etc. Esse cidadão agora muda o seu discurso e vem a público falar que o time tem que entrar em campo.
Não há preocupação com os protagonistas do futebol. Porque os protagonistas do futebol não são apenas os jogadores do Flamengo que vão entrar em campo no domingo. São os jogadores do Palmeiras também. E todos aqueles que vão se encontrar com o Palmeiras daí em diante nos jogos seguintes. E que poderão também ser contaminados, porque há esse risco. Esse risco é claro, é objetivo, é real e está sendo demonstrado diante dos fatos e do drama que o Flamengo está vivendo. Muito bem. Dito tudo isso, é nessas horas, quando a gente vai aos fatos, a gente vai buscar quem são essas pessoas, o que elas disseram recentemente, o que elas fizeram na sua vida. É nessas horas que a gente vê que o peixe morre pela boca. Está aí, por tudo que eu relatei nesse vídeo, está demonstrado o que representa a CBF, tudo que está por trás dessa politicagem em torno do jogo Flamengo e Palmeiras. O que era para ser uma decisão técnica, profissional, baseada na tal da ciência que eles tanto falam, virou isso aí. Virou política, virou clubismo. O resto é conversa fiada. Pura conversa fiada. Resta ao Flamengo ir ao STJD, ir à justiça, buscar uma decisão que seja sensata, uma decisão que adie a partida por medida necessária de saúde pública. E esperamos que o STJD tenha essa visão da gravidade dos fatos. O futebol brasileiro, quer dizer, o Brasil, o mundo, vivem a pandemia do coronavírus. Agora, o futebol brasileiro vive uma outra pandemia. É a pandemia da politicagem. Aí depois, eles tomam de 7-1 e ficam sem entender o motivo. E o futebol brasileiro afundando na mão dessa gente que comanda a CBF. Bom, a você que chegou até aqui nesse vídeo, nosso muito obrigado. Esteja sempre presente aqui no canal Flamengo Emoção, seja sempre muito bem-vindo. Vestiu o rubro-negro, não tem para ninguém. Até mais, aquele abraço e muito obrigado.